Acho que uma parte importante da minha história para as pessoas entenderem por que eu comecei a trabalhar com saúde, né, com desenvolvimento emocional, é, basicamente na época da faculdade, em 2009, final de 2009, eu simplesmente tive um colapso com relação à minha saúde mental e vinha fruto de muito estresse, de 2 anos de um pré-vestibular muito intenso, mais 4 anos de faculdade e uma questão muito grande de autocobrança. E no final de 2009 eu tive um transtorno de ansiedade generalizada, com episódios de síndrome do pânico, com bulimia nervosa. Vocês que estão vendo pelo vídeo podem perceber que eu não sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa bem magrinha, sou esguia. E na época eu fui pesar 37 quilos. E foi, eu acho que um dos momentos mais difíceis com relação, né, a essa questão de saúde mental. Isso foi 2009, 2010 e eu era uma menina ainda, né? Tinha meus 24 anos, 23, 24 anos. E basicamente as pessoas não falavam sobre questões de saúde mental, né? E muito menos olhando para uma pessoa jovem, como eu era na época. Então eu tinha muitos sintomas de ansiedade antes disso virar, de fato, um transtorno de ansiedade generalizada com episódio de pânico. E as pessoas simplesmente não conseguiam diagnosticar. Eu fui em emergência e, enfim, me davam uma série de medicações. Pediram para eu passar por otorrino para ver labirintite, desconfiaram que eu estava grávida, enfim. E não fui diagnosticada, demorei para conseguir ser diagnosticada. E aí, enfim, depois a gente conseguiu, né? Uma pessoa que realmente conseguiu olhar para mim, mas eu já estava a questão já estava bem mais avançada. E aí eu comecei a minha relação com esse processo de um autoconhecimento que também voltava para um olhar de saúde mental. E quanto eu precisava colocar isso na minha rotina, né? No equilíbrio da minha vida. E isso acabou pautando esse desenvolvimento e do trabalho que eu fiz, comecei a fazer com desenvolvimento humano, por um aspecto de autoconhecimento, mas sempre com um pilar muito grande de saúde e bem-estar. Então, usando as técnicas que eu tinha do yoga, da parte mais de somática. E eu fiquei nesse lugar durante um tempo, né? A transição de carreira aconteceu em 2020. Até que em 2024, eu confesso que eu nem me lembro quem foi que mandou a matéria pra mim. Uma pessoa me mandou um link pelo WhatsApp e falou assim: acho que vai te interessar esse assunto. E a pessoa me mandou um link, não falou mais nada. E eu abri o link e era uma matéria da Gostaria página aqui rapidinho de registrar o meu agradecimento a dessa essa pessoa. pessoa, que eu não lembro quem é. E aí ela passou e falou assim: acho que te interessa esse assunto. E eu fui dar uma olhada, era um link do governo, né, da página do governo, falando sobre a atualização da NR1, que basicamente é uma norma que vai falar sobre programa de gerenciamento de risco. E a atualização falava especificamente sobre questões de saúde mental e do mapeamento de risco psicossocial. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei: pera. Né? Eu, enquanto engenheira, trabalhei bastante no aspecto, né, de análise de risco. Então, isso era uma coisa que fazia muita parte do cotidiano do trabalho de engenharia que eu fiz durante um bom tempo. Migrei por algumas outras áreas, enfim, mas fazia muito, muito sentido. E eu falei: eu acho que meu lado engenheiro aqui consegue juntar com o lado do que eu já tenho aplicado, Sim. assim, né, com relação às mentorias. E aí foi a hora que eu li tudo aquilo e falei: nossa, assim, pra mim foi muito claro. Eu falei: é esse o caminho aqui que eu preciso seguir. E aí comecei a sentar para desenvolver a ferramenta que hoje, né, é uma das nossas soluções. E foi um trabalho meio, ok, eu acredito nisso e vambora, assim, né? Então, e aí foi interessante que começou a aparecer algumas questões de oportunidade, e aí por dentro do Sebrae eu tive uma oportunidade de começar a desenvolver também essa parte da ferramenta, e aí foi a hora que a gente se conheceu, né? Tive a oportunidade de ter como um projeto selecionado para ir para apresentar numa feira dentro do estande do Sebrae, e eis que temos. Né? Então acho que agora também vou devolver a bola para você falar um pouco do seu lado e como é que você chegou até esse dia. Bom, eu acho que da minha ótica tem uma coisa de construir alguns números e conectar algumas soluções
de maneiras não tão convencionais. Por exemplo, eu sempre brinquei com o pessoal da Well Hub que o dia que eu descobrisse o quanto que, no português, claro, de Gympass não Well Hub, né? Todo mundo entendeu o que que é. Diminuía na sinistralidade no uso do plano de saúde, eu ia parar de vender tudo e vender só Gympass. Então, esse tipo de análise preditiva para a saúde sempre foi uma coisa que estava no nosso DNA, mas a gente acumulou muitos dados nesse período e a gente nunca teve um caminho concreto. O que, que a gente faz com esses dados? Até que a gente se encontrou na Fizwick, eu estava envolvido em outro projeto, inclusive uma história curiosa que cabe em outro podcast, que não será hoje. E aí, quando você começou a explicar, no primeiro momento eu fui, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Quando você chegou no final, eu voltei pro começo e falei, ué, é o que eu tô fazendo oficialmente, não é extraoficial, é o projeto que conecta oficialmente uma solução e eu nunca soube o motivo, não nunca soube, mas nunca teve um motivo tão claro para fazer esse tipo de conexões. Então, a gente começou meio tímido, né? A gente foi conversando, conversando. E aí a gente ficava, não, mas a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. Não, pra mim tá bom assim, pra mim também, vamos seguindo. E a gente foi seguindo até que chegou um dia que a gente falou, opa, não, agora tá na hora de colocar os pingos nos is. Sim. E vamos acelerar esse projeto.